Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a revelação de Sardinha caiu como uma bomba no colo de Afonso. Ainda atônito, ele tentava juntar as peças daquele quebra-cabeça que não fazia sentido. Ou fazia, e ele é que não queria enxergar. Sua mente repassava cenas recentes com Fátima, as desculpas, as ausências, os olhares estranhos entre ela e César. Um mal-estar começou a tomar conta do seu estômago. "E você tem certeza de que não foi só coincidência?" insistiu ele, embora sua voz já denunciasse a quebra da confiança. Sardinha suspirou, tentando medir as palavras. "Afonso, eu juro que queria estar errado. Mas tudo se encaixa. Teve um dia que eu vi os dois no lobby daquele apart-hotel. A Fátima estava rindo, e o César com a mão no ombro dela. Pareciam íntimos, muito íntimos." Afonso apertou os punhos. Aquilo doía mais do que ele gostaria de admitir. Ainda amava Fátima. Ainda acreditava que, apesar de tudo, ela poderia mudar. "Eu avisei a Solange. Achei que ela deveria te contar", continuou Sardinha, um tanto desconfortável. "Mas ela não quis. Disse que não queria se meter. Então, eu achei melhor vir pessoalmente. Você não merece ser enganado desse jeito." O silêncio entre os dois foi denso. Afonso apenas assentiu, com os olhos perdidos no chão de madeira do apartamento luxuoso. Quando ergueu o rosto, seus olhos estavam marejados, mas havia algo novo ali. Raiva. Determinação. "Obrigado, Sardinha. Você fez a coisa certa. Agora deixa comigo." Horas depois, Afonso vagava sozinho pelas ruas de Ipanema. O sol já se punha no horizonte quando ele tomou a decisão que vinha martelando em sua cabeça. Precisava tirar essa história a limpo. Precisava olhar nos olhos de Fátima e de César e escutar o que tinham a dizer, se tivessem coragem para isso. Ele foi direto ao flat onde sabia que Fátima estava hospedada. O coração acelerado, os pensamentos confusos. Tocou a campainha. Nada. Tocou novamente. Quando já cogitava ir embora, a porta se abriu. Era César. "Afonso!" exclamou o modelo, visivelmente surpreso. "Que surpresa!" Afonso o encarou com frieza. "Surpresa? Você deveria estar acostumado a esse tipo de visita, não?" César tentou manter a compostura. "Olha, se veio aqui por causa da Fátima, ela não está..." "Não mente pra mim, César. Não hoje." Nesse momento, Fátima surgiu do fundo do corredor, vestindo um robe de seda e os cabelos ainda úmidos de banho. Quando viu Afonso parado na porta, empalideceu. "Afonso, o que você está fazendo aqui?" "Vim buscar a verdade", respondeu ele, olhando alternadamente para os dois. "Mas acho que já encontrei." "Não é o que você está pensando", Fátima se apressou em dizer, correndo até ele. "Isso tudo é um mal-entendido." Afonso riu com amargura. "Um mal-entendido? Fátima, você jurou que queria mudar, que me amava. E agora eu te encontro aqui, com um homem que foi meu sócio, meu amigo. Como você teve coragem?" César tentou intervir. "Afonso, me escuta. Isso começou quando você ainda estava na Europa. As coisas entre vocês dois estavam confusas e você achou que era uma boa ideia ocupar meu lugar?" Interrompeu Afonso com a voz firme. "Você é um covarde, César. E você, Fátima? Eu devia ter escutado a minha mãe. Você nunca me amou. Sempre quis status, poder, dinheiro." "Isso não é verdade!" gritou ela com os olhos arregalados. "Eu te amei, Afonso. Eu ainda te amo." "Amar? Você nem sabe o que isso significa", respondeu ele, com um olhar carregado de mágoa. Fátima começou a chorar, desesperada. Tentou segurar a mão dele, mas Afonso recuou. "Acabou", disse ele com a voz embargada. "Eu não sou o idiota que vocês pensavam. Vocês merecem um ao outro. E vão se afundar juntos." Sem esperar resposta, ele se virou e saiu do flat, deixando para trás Fátima em prantos e César imóvel, sem reação. Nos dias seguintes, a notícia do escândalo se espalhou como pólvora. Solange ficou chocada ao saber que Sardinha havia revelado tudo para Afonso, mas no fundo sabia que ele fez a coisa certa.
Já Odete, ao ouvir de Afonso toda a verdade, soltou um sorriso discreto. Ela jamais aprovara o envolvimento do filho com Fátima. E agora, com a traição exposta, tinha em mãos a desculpa perfeita para afastar a jovem de vez. Eu te avisei, Afonso. Essa moça nunca te amou. Ela só via em você um trampolim para subir na vida, disse a empresária com sua frieza característica. Talvez você esteja certa, mãe. Pela primeira vez. Enquanto isso, Fátima tentava de todas as formas reverter a situação. Mandava mensagens para Afonso, ligava insistentemente, mas era ignorada. Tentou até abordá-lo na porta da TCA, mas foi barrada pelos seguranças. Quando finalmente conseguiu vê-lo, em uma festa beneficente, tentou uma última cartada. Afonso, por favor, escuta o meu lado. Eu cometi um erro, eu sei. Mas tudo o que eu fiz foi por amor. Ele a olhou com tristeza. Fátima, você teve todas as chances. Mentiu, me usou, me traiu. Você não sabe o que é amor, não sabe o que é respeito. Eu acreditei em você, contra tudo e todos. E olha onde isso me levou. Eu mudei, insistiu ela. Não, você se adaptou. Só isso, respondeu ele virando as costas. Enquanto Fátima se via cada vez mais isolada e desprezada pela alta sociedade, César também começava a colher os frutos amargos de suas escolhas. Sua imagem pública, antes impecável, começou a se desgastar. Patrocinadores se afastavam, campanhas eram canceladas, e com a fúria de Odete caindo sobre ele, percebeu que estava sozinho. Fátima, sua aliada, agora também afundava e não tinha mais influência nenhuma. Do lado de fora, Sardinha observava tudo com pesar. Apesar de ter feito certo, sentia culpa por ter exposto Fátima. Mas ao ver Afonso mais forte, mais lúcido, percebeu que a verdade era necessária, mesmo quando machuca. E assim, em meio ao caos, traições e lágrimas, a máscara de Fátima finalmente caiu diante de todos. E Afonso, com o coração partido, mas de cabeça erguida, seguia em frente, mais forte, mais maduro e determinado a nunca mais ser enganado por um amor que não era verdadeiro. Afonso permaneceu imóvel, o olhar perdido no vazio, como se cada palavra de Sardinha ecoasse em sua mente com o peso de um trovão. A possibilidade de ter sido enganado por Fátima, mais uma vez, feria fundo. Ele se lembrava de cada jura de amor, das promessas, dos planos interrompidos. Sentia-se tolo, humilhado. E o nome de César, aquele que sempre desconfiara, agora ganhava contornos de traição concreta. Eu preciso confirmar isso com os meus próprios olhos, murmurou, levantando-se com súbito impulso. Sardinha hesitou, mas sabia que havia feito a coisa certa. Ele havia avisado. Agora era com Afonso. Enquanto isso, no flat em que se encontravam às escondidas, Fátima e César brindavam. Ela, vestida com uma camisola de seda, repousava preguiçosamente sobre os lençóis, rindo com a taça de champanhe na mão. A gente venceu, César. O Afonso está totalmente no escuro. Ele vai ficar em Paris até o fim do mês. A grana está garantida, disse Fátima, com aquele sorriso malicioso que César conhecia bem. Eu não estaria tão seguro assim, retrucou ele com um olhar mais sóbrio. O Sardinha não é idiota, e você subestima demais o Afonso. Sardinha? Aquele Zé Mané? Ah, por favor, ele não tem provas. No máximo desconfia. E Solange nem quer saber mais do Afonso. A gente está blindado, rebateu ela, deitando-se com indolência. César preferiu não insistir. Sabia que quando Fátima se sentia confiante, tornava-se ainda mais imprudente. E era justamente essa imprudência que o fazia sentir um estranho arrepio na espinha. Na mansão de Odete, Afonso chegou como um furacão. Solange estava na sala com a matriarca, discutindo uma proposta de campanha para a TCA, quando ele entrou abruptamente. Solange, preciso falar com você. Agora. A sós, disse ele firme, sem se importar com a presença de Odete. Solange levantou-se, surpresa, mas percebeu a gravidade nos olhos do ex. Eles foram até o jardim, longe de ouvidos curiosos. O que foi isso, Afonso? Sardinha me contou tudo. Sobre você, o César e a Fátima. Por que você não me disse antes? Solange suspirou, cansada. Porque eu não queria ser o pivô de mais uma tragédia entre vocês. E porque achei que você não acreditaria. E você estava certa, mas agora acredito. E preciso fazer alguma coisa. Ele fez uma pausa, a raiva evidente.
Solange, se o que o Sardinha disse for verdade, a Fátima brincou com todos nós. Com você, comigo, com os sentimentos da minha família. Ela brinca com tudo, Afonso, inclusive com o próprio futuro. Só que uma hora a casa cai. Vai cair agora. No dia seguinte, Afonso, em silêncio, armou o flagrante. Pediu ajuda à Sardinha para saber os horários em que Fátima e César se encontravam. Esperou. Observou. E então, no final da tarde, viu quando os dois entraram no mesmo flat, sorridentes, como um casal apaixonado. Do lado de fora, com o sangue fervendo, ele tirou o celular do bolso e registrou tudo. Não havia mais dúvidas, nem desculpas, nem perdão. Fátima saía do banho enrolada em uma toalha quando ouviu uma batida brusca na porta. César olhou, desconfiado. Você chamou o serviço de quarto? Claro que não. Abre lá. Deve ser engano. César abriu a porta e ficou pálido. Afonso? O rapaz entrou com passos firmes, sem dizer uma palavra, e jogou o celular em cima da cama. O vídeo ainda rodava, os dois entrando minutos antes no flat. Então era verdade, vocês dois, esse tempo todo. Fátima ficou branca, sem reação. César tentou intervir. Afonso, escuta. Cala a boca, César. Eu não tô falando com você, disparou Afonso, furioso. Fátima tentou recuperar o controle. Afonso, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você estava comigo dizendo que me amava enquanto dormia com ele pelas costas, que usava meu nome, meu dinheiro, minha confiança para bancar esse teatrinho. Você me fez de idiota, Fátima. Eu tava confusa, Afonso. O César apareceu quando a gente tava brigado. Chega! Berrou ele. Você não vale nada, Fátima. Nem você, nem esse canalha. Ele saiu batendo a porta, deixando os dois atônitos. No dia seguinte, a bomba já havia estourado. Odete, ao saber da traição, ficou em choque. Não tanto pela dor do filho, mas pela vergonha pública. A imprensa começou a especular. Revistas de fofoca davam detalhes do escândalo. Modelo é flagrada traindo herdeiro da TCA com ex-affair. Estampavam as manchetes. No prédio de Solange, Sardinha sorria com alívio. Tinha feito sua parte. E, no fundo, torcia para que Afonso e Solange se reaproximassem. Enquanto isso, Fátima tentava ligar insistentemente para Afonso, sem sucesso. Mandava mensagens, tentava se explicar, implorava. Mas ele estava irredutível. Na TCA, Odete convocou uma reunião a portas fechadas. Pela primeira vez, mostrou-se abalada. Essa história precisa morrer. Enterrada. Se essa sujeira continuar nas manchetes, a imagem da empresa vai por água abaixo. O que vai fazer? Perguntou Freitas, tenso. Cortar a Fátima da nossa vida, para sempre. E fez uma pausa. E quanto a César? Que ele soma do mapa. Dias depois, Fátima apareceu na TCA, desesperada. Tentou entrar, mas foi barrada por seguranças. Eu quero falar com a dona Odete. Eu preciso me explicar. Ordem direta da presidência. A senhora está proibida de entrar neste prédio. Ela recuou, indignada, mas percebeu que havia perdido tudo. Afonso, a TCA, o prestígio. Estava sozinha. E pela primeira vez Maria de Fátima chorou. Não de raiva, nem de orgulho ferido, mas de verdadeiro desespero. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, ambiciosa, calculista e com um sorriso doce que esconde intenções perigosas, Ana Clara mostrará que é capaz de tudo para garantir seu lugar entre os poderosos. A jovem vai protagonizar uma reviravolta ousada e polêmica ao se casar com Leonardo Reutemann, filho renegado de Odete, que reapareceu vivo após anos dado como morto. Em uma cena carregada de tensão e ironia, Ana Clara arquitetará cada passo do plano que a colocará diretamente na linha de sucessão da fortuna dos Reutemann, ainda que o noivo sequer compreenda o que está acontecendo ao seu redor. A trama começa com Leonardo ainda se recuperando de forma lenta e sofrida dos traumas vividos durante seu desaparecimento. Dependente de cuidados constantes e emocionalmente vulnerável, ele está em processo de fisioterapia, e é justamente nesse contexto de fragilidade que Ana Clara se insere como anjo protetor, ou melhor, como oportunista disfarçada de cuidadora dedicada. Com um sorriso delicado nos lábios e gestos carinhosos, Ana segura as mãos de Leonardo enquanto o ajuda nos exercícios. Vamos com calma, meu amorzinho, um passo de cada vez, diz ela, controlando os movimentos dele com doçura, mas de olho em algo muito maior. Ao fundo, ela checa o relógio com ansiedade. Está esperando uma visita muito especial.
E não é um médico. Será que, se você conseguisse entender tudo isso, ia querer casar comigo? Questiona Ana, como quem joga palavras ao vento, já conhecendo a resposta. Você gosta de mim? Eu cuido de você, te dou comida, roupa limpa, carinho. Imagina se você melhorasse? E até me agradecer, né? Continua ela fazendo um carinho no rosto do rapaz. Leonardo a observa, confuso, sem reagir. Tá entendendo é nada, né? Mas não tem problema. A gente vai resolver isso de um jeitinho todo especial, sussurra ela, com um sorriso malicioso. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer, vale tudo. É nesse momento que um carro estaciona na frente da casa. Ana se levanta com entusiasmo e vai até a janela. Ah, chegou! Vai começar o nosso casamento, anuncia como se estivesse diante de um conto de fadas. Mas, na verdade, o que está prestes a acontecer é um dos maiores golpes da novela. Do carro desce uma mulher séria, vestida discretamente, carregando um livro grosso, o livro de registro civil. Oi, dona Sumara, pode entrar, diz Ana Clara com alegria fingida. A funcionária do cartório entra sem questionar muito a situação, como se tudo já estivesse combinado previamente. A senhora trouxe tudo, né? O documento, a caneta, o carimbo? Confirma Ana apressada. Enquanto dona Sumara prepara os papéis, Ana se aproxima novamente de Leonardo. A gente vai oficializar nosso amor, viu? Agora ninguém mais pode dizer que eu não sou sua esposa. Tudo certinho, com papel passado, fala, quase como se estivesse convencendo a si mesma de que aquilo era por amor. Mas em seu olhar fica claro. Ela quer a herança, o sobrenome, o status. E principalmente, os milhões de Odete Reutemann, que podem cair no colo de Leonardo a qualquer momento. Ana assina os documentos com firmeza, sem hesitar. Em seguida, aproxima o carimbo com tinta e pega a mão do rapaz, que está alheio, inerte, com a expressão perdida no vazio. Agora é a sua vez, meu amor, diz, pressionando o dedo dele contra a almofada de tinta e depois sobre o papel, deixando-a digital como assinatura oficial. Leonardo sequer reage. Tudo acontece sob a aprovação silenciosa da oficial de cartório, que registra o ato como legal e finalizado. Pronto. Ana Clara agora é legalmente senhora Reutemann. Tá feito, comemora ela olhando para a certidão. Agora somos marido e mulher. Ele é meu amorzinho, doutora Sumara. Tão quietinho, mas agora é só meu, declara emocionada, ou fingindo estar, enquanto beija a testa de Leonardo. A funcionária do cartório observa a cena com certo desconforto, mas sem questionar nada. Para ela, o contrato está firmado, as digitais estão no lugar e a união está oficialmente reconhecida. Sozinhos novamente, Ana Clara encara Leonardo com um misto de carinho e triunfo. A gente conseguiu, meu bem. Casamos. E agora tudo que é seu é nosso, murmura ela, com um tom ambíguo entre ternura e ganância. Odete vai ter que me engolir. Não importa se ela gosta de mim ou não, se me acha aproveitadora. Agora sou uma Almeida Reutemann com papel passado. E você? Você é minha porta de entrada para o império dos Reutemann. Em sua mente, Ana Clara já começa a visualizar o próximo passo. Agora casada, ela pretende exigir os direitos de Leonardo sobre a fortuna da poderosa Odete Reutemann. Afinal, mesmo que a megera tenha renegado o filho no passado e o dado como morto, a lei reconhece herança por laços consanguíneos. E, por consequência, o cônjuge também entra na divisão. É isso. A vida pode até ter sido cruel comigo, mas eu sou mais esperta. Sempre fui. Enquanto os outros ficam esperando migalhas da Odete, eu fui lá e conquistei o banquete inteiro. Com um carimbo e uma digital, celebra Ana. Agora diante de um espelho, ensaiando expressões para quando for confrontar a sogra. Ao fundo, Leonardo continua inerte, quase como uma sombra do que foi. Mas para Ana, ele é o trunfo definitivo. A presença dele, mesmo debilitado, é a chave para o plano dar certo. Logo, logo, meu amor, a gente vai morar num apartamento de frente para o mar, com empregados, carros importados, tudo do bom e do melhor. Você vai ver, sussurra ela ao ouvido dele. Ou melhor, talvez você nem veja, mas não tem problema. Eu vejo por nós dois. O casamento relâmpago de Ana Clara e Leonardo promete causar alvoroço quando vier à tona. Odete, com seu faro aguçado para trapaças, certamente não vai engolir esse golpe calada. Mas o contrato é válido, e a jovem agora tem o sobrenome mais temido do Brasil no documento.
Se depender dela, ninguém atira do topo. E enquanto a noite cai sobre a cidade, Ana Clara ergue uma taça de vinho e brinda sozinha, olhando para Leonardo. Ao nosso amor e à nossa vitória. Afinal, em Vale Tudo, o amor pode até ser cego. Mas os interesses nunca são. Na manhã seguinte ao casamento, Ana Clara já acorda com o ar de quem venceu a guerra. Veste um hobby de seda, caminha pela casa como se fosse dona de um império. E antes mesmo de tomar café, já está ao telefone com um advogado. Como assim ainda não conseguiram mover o processo de reintegração de posse da parte do Leonardo na herança? Ele agora é meu marido, doutor. Eu tenho direitos legais, grita impaciente enquanto prepara o café de Leonardo, que continua calado, sentado em sua cadeira de rodas, observando tudo com o olhar perdido. Do outro lado da cidade, na mansão dos Reutemann, a notícia chega como uma bomba. Heleninha, que há tempos vinha tentando convencer a mãe a reconhecer Leonardo como filho legítimo, é a primeira a ler a manchete estampada num jornal de fofocas. Leonardo Reutemann se casa em cerimônia íntima. Noiva afirma: "Ele é meu amorzinho." "Mãe, olha isso", diz ela atônita entregando o jornal a Odete. Odete segura o papel. Seus olhos se fixam na foto de Leonardo sendo empurrado por Ana Clara com a legenda irônica: "Casamento por amor?" Ela empalidece. Isso só pode ser uma piada, uma palhaçada armada por essa oportunista. "Mãe, ele está vivo. E agora casado", retruca Heleninha. "Você o renegou por anos, disse que ele estava morto. Mas agora ele tem uma esposa. E se você não tomar cuidado, ela vai acabar com tudo o que é nosso." "O que é meu, você quer dizer?" Corrige Odete, fria como gelo. Ela se levanta, ajeita o hobby e caminha até a janela. Por dentro, seu sangue ferve. A ideia de que Ana Clara, uma desconhecida, sem sobrenome, sem pedigree, possa colocar as mãos em parte da fortuna que ela construiu a vida inteira é simplesmente inadmissível. "Essa menina mexeu com a pessoa errada", murmura. "Vou arrancá-la da vida do Leonardo como se arranca uma praga do jardim." Enquanto isso, Ana Clara começa a se infiltrar mais fundo no mundo dos Reutemann. Marca reuniões com banqueiros, visita lojas de luxo e já começa a circular com roupas novas, bolsas de grife e um carro alugado. A vizinhança comenta. Ela se apresenta como Senhora Reutemann, com orgulho, e não perde tempo. Dá entrevistas sutilmente manipuladas à imprensa, insinuando que Odete abandonou o filho deficiente e que agora, graças ao seu amor e cuidados, Leonardo tem uma nova chance de vida. "Eu não fiz isso por dinheiro", diz ela para as câmeras com lágrimas falsas nos olhos. "Fiz por amor. Eu amo o Léo. A comoção pública é imediata. A mídia adora a história da jovem humilde que se apaixona por um homem em dificuldades e luta por ele contra uma sogra cruel e bilionária." Odete, por sua vez, sente o cerco se fechar. Não pode mais negar publicamente que Leonardo é seu filho. O escândalo seria imenso. É então que ela decide contra-atacar. Odete convoca uma reunião com seus advogados e ordena: "Quero a anulação desse casamento. Digam que ele é inválido, que Leonardo estava incapacitado, que essa mulher se aproveitou dele." Mas os advogados são cautelosos. "Senhora Reutemann, o casamento foi legalizado, com assinatura e digital. A senhora teria que provar que ele estava totalmente inapto, o que não é simples. A lei protege a união civil." Furiosa, Odete arremessa um copo contra a parede. "Se a justiça não fizer nada, eu mesma vou resolver isso." Enquanto a matriarca prepara seu contra-ataque, Heleninha, por outro lado, decide visitar o irmão. Quer vê-lo de perto, conversar, entender se há alguma chance de que ele esteja mesmo consciente de tudo o que está acontecendo. Ela chega à casa onde Ana Clara mora com Leonardo e é recebida com desdém. "Olha só quem veio", a irmãzinha mimada. "Quer ver se sobra alguma coisa para você, é?" provoca Ana na porta. "Eu vim ver o meu irmão e tentar entender o que você está fazendo com ele", responde Heleninha firme. Leonardo está sentado, imóvel diante da TV. Heleninha se aproxima, segura sua mão. "Léo, sou eu, a Heleninha. Você lembra de mim?" Um leve movimento dos olhos de Leonardo parece reconhecê-la. Heleninha se emociona. "Você está aí?" "Eu sei que está", diz, com a voz embargada. Mas Ana Clara logo interrompe. "Já chega! Ele precisa descansar. Não adianta vir bancar a irmã carinhosa agora. Onde você estava quando ele desapareceu?" Heleninha não responde. Apenas sai, mais determinada do que nunca.
No dia seguinte, Heleninha volta a procurar Odete. Mãe, ele reagiu. Ele me reconheceu. Leonardo está lúcido em algum nível. Temos que cuidar dele de verdade. Tirar ele das mãos daquela mulher. Eu não vou discutir isso com você, Heleninha, responde Odete. Já estou cuidando do assunto à minha maneira. Na mesma noite, um detetive particular contratado por Odete bate à porta de Ana Clara, disfarçado de cuidador profissional. Com um currículo forjado e referências falsas, ele se infiltra na rotina da casa. Sua missão: vigiar, gravar, descobrir se Ana Clara cometeu alguma ilegalidade e se Leonardo está mesmo lúcido o suficiente para testemunhar contra ela. Nos bastidores, Ana Clara percebe que está sendo observada e decide agir antes que a maré vire contra ela. Marca uma entrevista exclusiva com um programa sensacionalista de TV e conta sua versão da história, expondo Odete como uma mãe negligente e fria. Eu amo o Leonardo. Sempre amei. Ele me escolheu, mesmo sem falar. Ele sente. Eu cuido dele todos os dias. Onde estava a família dele todo esse tempo? A entrevista viraliza. A opinião pública começa a pressionar Odete, acusando-a de abandono, de elitismo, de querer esconder o filho deficiente para não manchar sua imagem. Cercada, Odete vê sua reputação ruir, mas não recua. Com um último movimento, ela reúne provas de que Ana Clara forjou documentos e subornou a funcionária do cartório. Na última cena da semana, agentes da polícia batem na porta de Ana Clara com um mandado. Senhora Ana Clara, a senhora está sendo intimada a prestar depoimento por suspeita de fraude em casamento civil. Ana tenta manter a pose. Isso é um absurdo. Eu sou esposa do Leonardo. É só isso que importa. Mas por dentro, o medo já começa a tomar conta. O que ela não sabe é que Odete tem um trunfo final. Um testamento atualizado, feito às escondidas, que exclui Leonardo de qualquer herança. E agora ela vai usar esse documento para destruir o castelo de areia de Ana Clara, tijolo por tijolo.